Estamos na estação das águas, época fundamental para o desenvolvimento do pasto, mas é preciso seguir algumas regras para obter o máximo de produtividade na atividade. O engenheiro agrônomo Rogério Banin vai explicar a partir de agora aqui para a gente como aproveitar essa temporada de chuvas. E o Banin já está aqui ao meu lado, dividindo a tela do JTV2, seja bem-vindo. A minha primeira pergunta para você é exatamente no sentido de que muitos pecuaristas, Banin, fazem nessa época do ano, Ou seja, quem não conseguiu fazer a correção de solo, por exemplo, vale a pena apostar em adubação nitrogenada? Uma boa noite para você. Boa noite, Márcio. Positivo, Márcio. Mesmo quem não fez a correção do solo, deve sim fazer um planejamento aí, pensar no nitrogênio. Duas frentes para o nitrogênio agora nessa época, Márcio. Tanto para aumento de massa agora nas águas, quanto para diferimento de pastagens e o uso do chamado feno em pé na época da seca. Um dado muito importante é que para cada 40 quilos de nitrogênio, que se for trabalhar agora no período das águas, você consegue aumentar em até 1 unidade animal por hectare. Ou seja, se você trabalhar com uma dose de 40 quilos de nitrogênio agora na época das águas, você consegue colocar uma vaca a mais por hectare na sua fazenda. E a técnica de diferimento de pasto, que você pode fazer sim, mesmo sem ter tido uma correção apropriada no seu solo, você protela o crescimento da planta no outono e utiliza uma massa seca com grande quantidade no inverno, Márcio. Tá certo. Agora, Banin, da adubação nitrogenada, vamos falar, na verdade, sobre degradação, ou seja, o pecuarista que está com o pasto degradado, mesmo nessa estação das águas, ainda consegue plantar capim? Márcio, ele tem que acabar a edição do jornal, de assistir o jornal e correr fazer o planejamento dele. Ele provavelmente aí tem de 2 meses a 3 meses de chuva ainda na fazenda, tá? Correto? Então, se ele conseguir dar 2 mãos de grade, 3, talvez aí com uma niveladora, trabalhar com todas as técnicas agronômicas para isso. Quais são essas técnicas agronômicas, Márcio? Semente de boa qualidade, não economizar na semente, profundidade de semente, escolha do híbrido apropriado para a fazenda dele e, o mais importante, uso do rolo compactador após a semeadura. Adota como limite aí, no máximo, Márcio, 1 mês de águas. Então, se você tem um histórico de chuva na sua fazenda, você sabe qual que é o limite para você ainda conseguir reformar seu pasto degradado. Pasto degradado no ano de 2021, na pecuária nacional, é sinônimo de baixa rentabilidade, de perca de dinheiro na sua propriedade rural, Márcio. Então, dá tempo sim. Bom, da adubação a gente foi para degradação e agora vamos falar de confinamento, do semi-confinamento, como você orientar aqui a gente. As chuvas, Banin, elas contribuem para o capim chegar no auge produtivo e são capazes, inclusive, de alimentar o gado sem uma dieta intensiva. Mas mesmo assim, na sua opinião, vale a pena confinar o gado nessa época chuvosa? Márcio, a prova disso são os projetos de confinamento em andamento no Brasil, agora na época das águas e na verdade, o ano todo. Se o pecuarista ele faz a lição de casa em manejo de pasto, ele começa a confinar na época da seca. Se ele confina na época da seca e tem uma alta rentabilidade, ele precisa de um desfrute maior na fazenda, ele consequentemente passa a confinar na época das águas o ano todo. O confinamento é uma operação, é um manejo muito intensivo que requer um investimento muito alto, máquinas, operacional, estrutura na fazenda. Então ele tem que ter uma escala para isso. Se o confinamento dele for pequeno, por exemplo, e ele conseguir fazer um giro só por ano na época da seca, não é tão simples da conta fechar. Então faz sentido sim uma operação de confinamento na época das águas. E ainda ressalto, geralmente os frigoríficos pagam melhor para o boi agora do primeiro semestre, porque a escassez de boi é muito maior do que na época da seca, que todos os confinamentos do Brasil aí estão todos cheios. Eu vou fazer uma pergunta para você em 10 segundos, mas eu preciso de uma resposta em 10. Vamos lá, me ajuda aí. A gente sabe que essa é uma época também de proliferação de ervas daninhas e de insetos.
Quais são os cuidados para evitar essa propagação no pasto? Escolha da melhor semente do híbrido que mais se apropria aí para sua fazenda e manejo rotacionado. Você não pode deixar sobrar nem faltar capim aí na sua fazenda, Márcio. Essa é a única alternativa para não proliferar ervas daninhas aí na propriedade. Bacana, você foi pontual, inclusive, na resposta, no tempo dela. Obrigado, viu? Mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Show de bola a entrevista. Valeu, obrigado, Boninho. Até breve. Tchau, Abraço. tchau. Um abraço.